Oi, gente. Bom dia, como vocês estão? Bem-vindos ao canal Oração História. E hoje quero falar com vocês sobre algumas coisas, alguns princípios e valores, que a gente precisa permanecer. São conselhos práticos, de Deus para nós. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Sobre viver corretamente, né? Sobre viver corretamente. E isso é para mim e para você, algo que a gente não deve abrir mão nos dias de hoje, né? Nos dias em que as posições estão bem destacadas, né? Sobre aqueles que querem obedecer a palavra e aqueles que não querem obedecer, aqueles que acreditam na palavra de Deus e aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Então, essa conversa aqui é para você que acredita na palavra de Deus, para você que quer obedecer a Deus, ok? Então, pega a sua Bíblia no Salmo 15, Salmos 15, né? O Senhor trouxe essa mensagem. Eu vou ler agora com você, tá bom? Então, acompanha aí. Salmo 15 diz assim: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito, aí vem aquela resposta, né? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Então, uma vida correta aos olhos de Deus é uma vida com atitudes, certas, atitudes honestas, atitudes comedidas. Então, isso é muito importante, né? Então, olha só, sincero e verdadeiro. Ser sincero e verdadeiro nessa época em que nós estamos vivendo, tá um caos, né? Um caos. Ser sincero e verdadeiro, principalmente quando se refere à palavra do Senhor. Principalmente quando os valores que eu carrego ou os princípios que eu tenho na minha vida são de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com as histórias bíblicas, de acordo com aquilo que Deus fez ao povo dele, principalmente o povo de Israel. Então, quando eu quero caminhar andar por esse caminho, de ser sincero, verdadeiro, de procurar ser verdadeiro. Muitas vezes a gente, é taxado de mentiroso, hipócrita, falso, no nosso modo de agir. Por quê? Por que a gente está sendo confrontado tanto assim nos tempos de hoje? Porque o inimigo da nossa alma, o diabo sabe, sim, que a nossa natureza, a minha natureza, a nossa natureza, ela é pecaminosa, Nós estamos, sim, presos, a um mundo de pecado, a uma vivência pecaminosa. Então, devido a isso, o inimigo quer nos prender, nos amarrar, nesse mundo, debaixo desse jugo. Só que nós que recebemos Jesus, que aceitamos
aceitamos a Jesus e cremos no poder do sangue dele, nós sabemos que é possível sermos libertos pelo sangue de Jesus desse jugo e desse pecado, né? E andarmos em verdade, procurarmos andar em verdade e em sinceridade, como diz aqui a palavra do Senhor, né? Não falar mal dos outros, né? Quando eu penso em não falar mal dos outros é algo bem difícil, né, gente? Bem difícil. Tanto para mim quanto para você, porque o tempo todo a gente tá assistindo a vida dos outros. Ou alguém tá assistindo a minha vida, ou alguém tá, ou eu estou assistindo a vida do outro. E o tempo todo a gente está fazendo o que? Comparações, né, da nossa conduta, da nossa vivência, das nossas decisões, do nosso comportamento entre as circunstâncias, né? Como que uns superam, né, dentro de uma situação, de uma perda, né? Como que fulano, como que o meu vizinho se comporta no luto, né? Como que eu me comporto dentro do luto, como que eu me comporto diante do desemprego, como que o outro se comporta. Então a gente está sempre assistindo um ao outro, né? E fica quase impossível, né, a gente não comentar. Agora, a questão do falar mal, eu acredito que é possível a gente evitar falar mal dos outros, né? Porque o mal, quando eu falo mal, eu trago um peso, né? Um jugo, eu trago algo ruim. Eu coloco no outro adjetivos ruins. Então isso não é legal, né? A gente pegar uma figura, uma pessoa, um amigo, amiga, né? E falar mal, colocar adjetivos ou hipóteses ruins sobre aquilo. Então nós temos que vigiar, eu tenho que vigiar, nós temos que vigiar sobre isso, tá? A resistir, né? A segurar mesmo, ó, a língua, a resistir, a não falar de forma maldosa, mal, né? Da pessoa, ok? Não prejudica os seus amigos, não prejudicar os meus amigos, não me aproveitar da amizade que eu tenho, né, com aquela pessoa para prejudicá-lo, né? E a gente vê muito isso, né, traições dentro das amizades, dentro de amizades. A gente tem ali uma confiança, muitas vezes uma amizade muito próxima, né? E certas pessoas muitas vezes se aproximam como um amigo e muitas vezes nos prejudica, né? Ou falando mal da gente, né? Muitas vezes convive com você ali no seu dia a dia, próximo de você, mas carrega não a parte boa tua, mas carrega a parte ruim tua e leva para fora com a intenção de prejudicar. Isso também não é legal, né? A palavra de Deus diz que não é correto nós fazermos isso. Não espalha boatos. Deus não gosta de boatos, né? E desculpa, a gente sabe que a mídia, todo mundo vive o quê? De boatos, né? De hipótese. Eu ouvi dizer, né? Ouvi falar. Então a palavra boato já existe, né? Agora você ser portador desse boato é que é o perigo. Eu e você sermos portadores desse boato. Né? Muitas vezes você ouve uma conversa de salão, lá no salão, né? E daqui a pouco você tá o quê? Sendo portador daquele boato. Então nós devemos ter cuidado com isso também. Principalmente aqui ele fala, né, a respeito dos boatos dos seus vizinhos. É bom a gente ter frisar isso aqui, né? Porque a gente sabe uma notícia aqui próximo dos vizinhos, daqui a pouco a gente está sendo portador ou espalhador de boatos,
Ah, eu ouvi dizer, eu acho, levanta hipóteses. E a gente tem que ter um certo cuidado sobre os boatos. E algo também interessante, a pessoa que vai morar na casa do Senhor, ela despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Então, aquelas pessoas que não temem a Deus, que não temem, que não respeitam o sagrado, nós devemos rejeitar sim. Nós devemos rejeitar. Há uma rejeição, um distanciamento aí em relação, né, às pessoas que não temem a Deus. Não tem como, né, a gente ter comunhão com pessoas que desrespeitam a Deus, que desrespeitam aquilo que é sagrado, né, para nós. Então, a gente precisa sim rejeitar, né? Cumprir promessas, ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Essa questão de promessa, gente, eu particularmente tenho muito cuidado em relação de promessas, porque eu sou ruim de cumprir promessas, não gosto nem de falar, né? As minhas coisas são realmente decididas ali na hora, no ato, né? Porque eu não gosto de tá prometendo algo que eu não tô ali ainda, né, na minha mão. Então isso é muito difícil, essa questão de promessas. Então, tanto eu e você nós devemos ter cuidado, porque se há uma promessa, é necessário a gente cumprir, tá? Aqui diz assim: empresta sem cobrar juros, né? E não aceita suborno para testemunhar contra pessoas inocentes. Olha só, eu vou emprestar sem cobrar juros. Não precisa me pagar, né, a mais, né? É o justo, tá ali. Eu te emprestei R$ 10, eu quero receber R$ 10, ok? Deus gosta de coisa justa, certo? Não aceita suborno. Como que eu vou aceitar algo valioso ali para prejudicar alguém? Não posso prejudicar o meu amigo, o meu irmão, né, o meu vizinho, dando um testemunho falso. Então, principalmente contra pessoas o que? Inocentes, né, que não tem ali como se defender. Já pensou, gente? As pessoas se unindo contra uma pessoa, né, que não consegue ali se defender e a pessoa é inocente. Então Deus também, né, essa pessoa não vai poder morar, né, no templo de Deus, tá? Pessoas que aceitam suborno. Então, finalizando aqui essa palavra, aquele que age assim estará sempre seguro, tá? Então, quando nós andamos no caminho correto, a gente tem segurança em Deus. Eu lembro que a minha mãe dizia assim para mim, Dayane, pisa no chão direito, pisa no chão direito. Então, quando ela falava pisa no chão direito, é para o quê? Andar corretamente, ande corretamente, cuidado com seus passos, né? E aí o Senhor me trouxe essa palavra, uma palavra linda, de conselho, né? Um conselho para mim, e eu espero que esses conselhos também sirvam para você. Uma reflexão breve, ok? Então, Deus te abençoe, tá? Um bom fim de semana, ok? Curte aí o vídeo, compartilha, tá? Se inscreve no canal.